mas eu estou com a expectativa alta hoje. Até porque eu sei o que vai ser falado aqui, porque todo mundo, nós fizemos essa organização. Mas eu quero também agradecer de antemão todos que trabalharam e estão nos ajudando muito para que esse evento acontecesse. Eu tenho alguns minutos depois, e eu quero falar rapidamente. Se eu não estiver enganado, deixa eu ter que ser bem criterioso nos meus horários aqui, tá? Eu quero falar sobre uma igreja que influencia. Esse é o meu tema hoje. E eu quero compartilhar um pouco com os irmãos e irmãs sobre esse tema. O Senhor, desde a criação, Ele não criou o homem para ficar solto. Deus criou o homem, mas Ele deu uma comissão ao homem. Uma ordem. Você vai perceber isso na Bíblia o tempo todo. Deus sempre estabelecendo sobre o homem um chamado, uma comissão. Nós temos no Novo Testamento a grande comissão, ide e pregar o Evangelho, fazer discípulos, ensinar e assim por diante. Mas vamos começar em Gênesis, sobre esse assunto. Desde o início que Deus estabeleceu o homem em todas as coisas, Ele deu uma comissão. Gênesis capítulo 1, versículo 28, se você puder abrir, só que eu tenho que ser bem dinâmico e rápido. Deus diz assim: e Deus os abençoou, e disse: sejam férteis e multipliquem-se, e encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. Então, Deus deu 3 mandatos, 3 ordenanças aqui para o homem. O primeiro mandato foi o mandato espiritual. O que é isso? É o mandato do homem se relacionar com Deus. É o relacionamento homem e Deus. Essa é a primeira coisa que o homem precisa entender. Ele não foi criado para viver de forma completamente autônoma, sozinho, fazendo o que bem quer. Não! Deus criou o homem para que Deus pudesse se relacionar com o homem com Deus. Esse é o grande desejo de Deus para nós. É Deus se relacionar conosco. E nós, como filhos, nos relacionar com Deus. Depois, nós temos o mandato social. O primeiro mandato é o espiritual, o relacionamento do homem com Deus. O segundo mandato, a segunda ordem, o mandato social, o homem com o próprio homem. É o relacionamento. Amarás a Deus acima de todas as coisas e o próximo como? A ti mesmo. Então Deus sempre vai incluir isso. A ordem de Deus é: eu preciso me relacionar com Deus. É desafiador, mas é necessário, é fundamental. Precisamos ter esse relacionamento com Deus. A verdade, Cristo morreu na cruz para restaurar justamente esse relacionamento. Havia uma barreira de inimizade. Agora não, eu me relaciono com Deus, mas agora também eu preciso me relacionar com o homem. Eu preciso me relacionar com o próximo. Eu preciso aprender e eu tenho uma responsabilidade com o próximo. A parábola do bom samaritano deixa claro isso. Eu posso ser um religioso, mas se o próximo tiver caído e eu não puder atender, se eu não tiver a sensibilidade de atender, de nada vale a minha prática religiosa. E principalmente, nos dias de hoje, é muito desafiador relacionar com o próximo. Porque o próximo, às vezes, nós não queremos cartão próximo. É normal. E aí cabe a nós agora. Mas existe o terceiro mandato, que é o mandato cultural. O primeiro mandato, o mandato religioso ou espiritual, relacionamento de Deus com o homem com Deus. O segundo mandato, social, relacionamento do homem com o homem. E o terceiro mandato é o mandato cultural, que é o relacionamento do homem com o restante das coisas criadas. Foi o que o texto diz bem claro: encham, subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. Deus nos chamou para refletir a sua glória. A Bíblia diz que Deus nos criou à imagem e semelhança.
E essa imagem e semelhança, ela fala de nós aprendemos a amar como Deus ama e manifestar os atributos de Deus. Mas quando nós falamos de atributos, nós achamos que é só os atributos da ordem amar, ter misericórdia, ser generoso, legal. Mas também há outros atributos de Deus que nós precisamos também manifestar. Porque refletir a imagem, ser imagem e semelhança de Deus, também fala de representar a Deus. E representar a Deus, manifestar ou se tornar semelhante a Deus, está falando sobre domínio, sobre ser um representante, uma autoridade. O que Deus nos colocou na terra é como autoridade sobre toda a criação. Eu não sei se a pastora Jaqueline vai falar isso, mas eu ouvi ela até falando isso numa conferência que nós fomos, que qual que é a grande artimanha de Satanás hoje com essa ideia progressista hoje? Isso vai envolver essa questão do vegetarianismo, veganismo, é que quer colocar o homem no mesmo patamar de animal. A importância de um animal, ela é tão grande quanto a importância do homem. E isso, na verdade, é tudo um grande engano. Porque você vê o movimento que eles fazem para salvar o mico-leão dourado. Você vê o movimento que esse pessoal faz para salvar, né, o urso panda. E não tem que salvar mesmo. Só que eles não dão o mesmo valor para a criança que está no feto. O feto que está o feto que está no ventre. Aquela lá não importa. Vamos nos movimentar para salvar o mico-leão dourado. Mas aquela criança que está no ventre, que já tem um coração, que já sente, é uma vida. Não, aquilo não importa. Olha que coisa. Nós fomos chamados para esse mandato cultural, é ter uma responsabilidade com todas as coisas criadas. E Deus nos chamou para nós administrarmos isso. Governar, exercer autoridade sobre todas as coisas. Ele nos chamou para civilizar, para pôr em ordem, organizar, manifestar o reino de Deus. Por isso Deus coloca o homem no Éden e fala assim, está pronto, mas é você que administra, é você que exerce domínio, é você que exerce governo. E foi da mesma forma que Jesus fez, quando ele disse lá em Mateus 28, versículo 19, portanto façam discípulo em todas as nações. Digam, todas as nações. Fala assim, discipular nações. Façam discípulo em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer tudo o que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Essa é a grande comissão. É a ordem que Deus deu por meio de Cristo, é a mesma ordem que Deus deu lá em Gênesis 1. Nós somos chamados para exercer domínio, para manifestar autoridade, administrar aquilo que Deus deu para nós. Então veja como o trabalho da igreja é importante. Por quê? Porque Ele nos chamou para manifestar o reino de Deus. Diga, reino de Deus. Agora é importante você entender que a igreja não é o reino de Deus. A igreja manifesta o reino de Deus, mas o reino de Deus, ele é antecessor à igreja. O reino de Deus sempre existiu. O reino de Deus é a eternidade, ele sempre existiu. Agora, Deus deu à igreja hoje a ordem de manifestar o reino de Deus. Mateus capítulo 5, Jesus dá uma palavra ali no capítulo 5, deixa eu só abrir rapidinho, abre lá comigo. Mateus 5, aqui eu não... Aqui. Versículo 14. A Bíblia diz assim:
Vocês são luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca num lugar apropriado. Guarda para mim essa palavra, lugar apropriado. E assim ilumina todos que estão em casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. Nós somos chamados para manifestar o reino de Deus. Quem crê, diga amém. Nós somos chamados. O próprio Jesus disse, olha, você é luz. Só que ele fala assim, a luz não pode ser escondida. A luz tem que ser colocada num lugar apropriado. Porque aonde ela vai ser colocada, ela vai iluminar. Ela vai abençoar aqueles que estão sobre o seu cuidado. Agora, vamos ser sinceros, e olha aqui para mim. Você acha que ficar dentro da igreja, que eu estou dizendo aqui, as 4 paredes, e passar o tempo todo aqui dentro, a gente consegue cumprir esse propósito e manifestar o reino de Deus? Sim ou não, igreja? Claro que não. A Bíblia diz que essa luz tem que ser colocada no lugar apropriado. E quando ela está, a Bíblia diz, o texto é bem claro, ele fala assim, e assim ilumina todos que estão sobre a casa. Se você colocar a vela lá no cantinho da sala, quando tudo está escuro, provavelmente só aquele cantinho vai ficar iluminado. Mas o que você faz? Você sempre procura um lugar alto, de exposição, para que fique fácil de todo mundo enxergar, e na verdade, aí a luz que ela libera possa atingir a todos. E aí o texto continua dizendo, olha, assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem a Deus. Ou seja, os homens vão glorificar a Deus quando olhar para nós manifestando o reino dele. Olha a responsabilidade da igreja, é manifestar o reino de Deus. Nós temos uma ordem, uma comissão, de trazer domínio, de administrar, de colocar em ordem. Agora, o que a Bíblia diz que é o reino de Deus? Está lá, Romanos 14:17, um texto muito conhecido. Pois o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O que é o reino de Deus? É justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Agora olha aqui para mim, preste muita atenção, porque aqui que está um problema, e eu não quero criar um problema, principalmente quem entende um pouco de teologia. Isso aqui eu não estou dizendo que nós somos chamados para cristianizar o mundo. Nós não fomos chamados para cristianizar o mundo. Se você olhar na história, você vai lembrar, você provavelmente já estudou isso, quem estudou história, que nós tínhamos lá, antigamente, lá na Idade Média, as cruzadas. E qual que era a ideia das cruzadas? Cristianizar as cidades e conquistar, principalmente Israel, e cristianizar à força Israel. Então todo mundo tinha que virar cristão à força. Eles faziam até trocar de nome. Isso aconteceu até quando houve a migração para o Brasil, na época. Não vou entrar em detalhes da história. Não, Deus não nos chamou para cristianizar. Ou seja, Deus não nos chamou para querer transformar, exemplo, o Brasil numa grande igreja evangélica. Está errado isso. Está errado no que diz respeito a ser bíblico. Algumas pessoas até falam sobre esse assunto, mas ele fala no sentido seguinte, não, nós vamos cristianizar, ou seja, o Brasil vai virar uma grande igreja evangélica. Aí eles olham lá para outras áreas da sociedade, exemplo, o Congresso Nacional, e falam assim, não, o Congresso só vai ter crente, e aí vai virar uma grande igreja. E todos que entraram por esse caminho, sofreram. E não dá certo. Porque essa não foi a ordem de Deus. A ordem de Deus é para manifestar o reino dele. E por meio da manifestação do reino dele, aqueles que são filhos, ele é glorificado pelos homens.
É o que o texto deixa claro. Isso aqui não é transformar, ao exemplo, o Brasil numa grande igreja. Não vamos dominar. Tem até um conceito chamado dominianismo. Vamos dominar tudo. Está tudo dominado. Não. A questão não é essa. Deus nos chamou para manifestar os valores dele na terra. Quem está entendendo, diga amém. E aí, irmãos, eu preciso caminhar. Eu quero ler rapidamente 2 Coríntios capítulo 10, 16. Eu tenho alguns minutos. Paulo diz assim, 2 Coríntios 10, 16, para anunciar o evangelho nos lugares que estão além de vós, e não em campo de outrem, para que não nos gloriarmos nos que já estão preparados. O Senhor nos deu uma comissão, e essa comissão é ir pelo mundo. Hoje, nós, quando olhamos para o mundo, nós dividimos a sociedade, o mundo, em esferas de atuação, tá? Vamos fazer uma dinâmica aqui, só para você entender aonde eu quero chegar. Então, existem algumas esferas da sociedade, tá? Alguns dizem 7, alguns dizem 10, alguns dizem 12, eu já vi gente até falar de 24 esferas. Eu não quero que você se apegue a isso, mas eu quero que você entenda que no mundo você tem esferas de atuação, tá? E o que Deus está nos chamando? E qual que é a nossa ideia? Qual é o nosso encargo? Que Deus nos deu uma ordem para pregar o evangelho e manifestar o reino de Deus em todas as áreas da sociedade. Nós entendemos que se nós ficarmos dentro das 4 paredes da igreja e acharmos que isso é reino de Deus, nós vamos passar a vida crendo, adorando, glorificando a Deus, sendo um bom crente, porém, nós não vamos cumprir a grande comissão, porque a questão não é o domingo que você está na igreja. A questão agora é se essa fé, esse cristianismo que você vive, o que acontece com ele quando você chega na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e assim por diante, aonde você vive, aonde você trabalha, aonde você estuda, aonde você atua. Esse que é o nosso grande desafio. São as esferas que Deus está nos chamando. Você, como filho de Deus, você crente, você ama o Senhor, você está na igreja, você participa dos ministérios da igreja, ótimo, mas Deus nos chamou algo para além disso, para manifestar o reino dele além disso. E aí sim entra essa questão, esse entendimento. Nós temos ali algumas esferas da sociedade, como religião, família, educação, governo, mídia, artes, entretenimento e assim por diante. Exemplo, nós temos a área da educação. A área da educação hoje, ela é, sem dúvida, uma das áreas, eu não vou dizer a mais, mas eu acho que ela está entre os top 2, 3 das mais influentes de uma sociedade. Uma sociedade, ela é reflexo da educação que ela teve. Então, quando você olha, exemplo, o Brasil, a prosperidade ou a pobreza do Brasil, a mentalidade do brasileiro e assim por diante, o que é isso? Nada mais é do que o reflexo da sua educação. Essas questões políticas nada mais é do que reflexo da educação. Aí quando você vai lá, exemplo, para a Coreia, você pega a Coreia, que há 50 anos atrás era um dos países mais pobres do mundo, a Coreia do Sul, e hoje se transformou nos países mais prósperos no mundo, onde a educação é de primeiro lugar. Por que um país em 50 anos se torna uma potência nessa área, e o Brasil há 500 anos não consegue se transformar nisso? Porque lá a educação é levada a sério. Então, por meio da educação, eles transformaram uma sociedade inteira e eles enriqueceram. Prosperaram como sociedade, por quê? Porque a educação. E aí nós temos um problema sério, porque hoje nós vivemos, na questão da educação, pega dentro das escolas, boa parte dos professores, eles estão lá não para ensinar matemática, geografia, português e história. Mas boa parte deles estão lá
para ideologizar nossas crianças. Eles estão lá para passar uma ideologia o tempo todo. Eu tenho 2 filhos na escola e eu sei o conteúdo que eles passam lá. E é você, como pai, você precisa o tempo todo estar sensível a isso. Quem está entendendo, diga amém. Nós temos um verdadeiro exército de professores ativistas, ateus e doutrinadores, cujo único objetivo é converter os alunos filhos de cristão em massa de manobra. É o tempo todo. É só olhar para as faculdades federais. Esses dias o pastor André Valadão falou algo e todo mundo falou um monte de coisa, que ele falou, eu não mandaria meu filho para a faculdade. Foi muito mal interpretado, mas na verdade eu sei o que ele disse ali. Eu também, como pai, eu confesso a você que eu não sei se eu permitiria, ou se eu permitiria uma filha minha ir para uma faculdade federal, porque quando a pessoa chega numa faculdade federal, principalmente na área de humanas, ele vira uma loucura. É uma questão de meses, você começa a falar todes, começa E aí, às vezes, aquela menina que passou a vida toda numa igreja, quando chega lá dentro. Por quê? Porque não entendeu o mandato de Deus, de ir lá e ser luz. E às vezes não foi preparado para isso. A gente tem feito um trabalho aqui na igreja, tentando trabalhar os jovens para prepará-los, porque nós percebemos que 70%, eu não estou falando nós, estou falando que é uma pesquisa abrangente, tá? 70% dos jovens cristãos que quando entram para a faculdade se desviam. Eu não estou dizendo que não deva ir. Eu estou dizendo que quando ele vai com o entendimento de que ele precisa ir ser luz lá, e ele for preparado e treinado para enfrentar a argumentação que vai ter lá, aí sim nós vamos ter um resultado melhor. Quem está entendendo, diga amém. Olha a nossa responsabilidade como igreja, como família, como educador cristão. Então você que trabalha com a criança lá semanalmente na sua igreja, não pense que aquilo que você está fazendo está morrendo ali. Aquilo é uma semente que você está colocando no coração daquela criança. Você como pai, você precisa plantar essa semente do evangelho. Aí nós temos outras áreas, como a mídia. Nós temos a esfera da rádio, televisão e internet. Isso tem um poder de definir valores, costumes, comportamentos. Hoje a roupa que você usa, o cabelo que você usa, a barba dos homens, o sapato que você está usando, não é e não tem a ver apenas com uma escolha pessoal sua. Tem a ver com uma influência que nós recebemos o tempo todo. É fato. Por que ninguém hoje usa aquele cabelo tipo Chitãozinho e Chororó dos anos 80? E quem aqui já não usou, quem foi daquela época? Quem não foi menina nos anos 80, 90, que não teve um desejo, já fez uma franjinha por causa das paquitas? Olha a influência. Até o corte de cabelo que você usa não tem nada a ver com a sua escolha pessoal. É claro que você decide, mas ali tem uma influência. Agora imagine os cristãos entrando nessa área e entendendo e trabalhando isso lá dentro. E eu não estou falando para converter todo mundo, é para manifestar os valores do reino. Os valores do reino. E eu preciso correr. Na questão do governo, que está falando da política. Irmãos, a questão política, ela é... Nós, pessoas comuns, que eu falo comum assim, a gente não está envolvido diretamente com política, a gente se envolve com política só em época de política, uns mais, outros menos, a gente não vive o mundo da política, mas a grande realidade é que a política define a nossa maneira de viver e não tem jeito. São eles que votam e decidem leis e circunstâncias para a nossa vida. O nosso ir e vir, a maneira como nós vamos fazer as coisas, tem a ver com isso. E quer queira, quer não, irmãos, nós precisamos de gente lá. E eu não estou fazendo campanha política, aqui eu estou dizendo que nós precisamos entender. E quem sabe, às vezes você que está aí me ouvindo, e você que fala assim, mas quem está lá ninguém presta, então será que não é o tempo de você se levantar para estar lá e falar, pelo menos eu vou fazer a diferença? Porque em vez também da gente ficar aqui atacando pedra, por que não é hora da gente se levantar e falar assim, então eu vou para lá fazer a diferença?
Você entende? Na área da educação, eu falei sobre essa ideologização, mas essa ideologização, ela só acontece, mas passou na mão de um diretor, passou na mão de um coordenador, da Secretaria de Educação. Então, cadê os crentes nesses lugares? Então, será que não é tempo de você se levantar e falar assim, eu vou me preparar para isso? E nós temos aqui algumas pessoas que já fazem isso. É dentro da medida do possível. Não estou dizendo, lembre-se, eu não estou dizendo, exemplo, a pastora Solane vai ser diretora de uma escola e fala assim, não, nessa escola aqui vai virar tudo crente, nós vamos ter culto todo dia, e aqui vou descer goela abaixo a Bíblia. Não, irmão, não é esse o caminho. Ela vai manifestar o reino de Deus. O que é o reino de Deus? Justiça. Justiça. Dentro das empresas, não, eu sou dono de uma empresa e eu aqui é tudo, vai virar tudo crente, nós vamos fazer um culto por dia, vai todo mundo dar obrigação, todo mundo vai dar glória a Deus, aleluia, 3 vezes para começar. Não. E se a pessoa está lá e não quiser? Mas você vai manifestar justiça. O que é justiça? Você vai ser justo com todos. Meu diretor, ele ganha como diretor. Mas a moça que serve o cafezinho e limpa os banheiros também vai ganhar como uma pessoa como ela. Não vai ser desacreditada ou desqualificada. Aqui é justo. Você está entendendo? O que Deus está nos chamando? Eu não sei qual é o trabalho. Eu fico pensando na questão, e eu vou ter que terminar aqui, na questão da economia. Mercado financeiro. Nós vemos às vezes o que nós mais vemos hoje na sociedade? Injustiça. É uma injustiça. Gente muito, muito rica. E uma grande maioria muito, muito pobre. Sabe por quê? Porque não tem justiça. Porque a justiça não é colocar todo mundo igual. Isso não é justiça. Essa tal da justiça social está errada. Todos os lugares que quiserem implantar isso virou comunismo, virou ditadura e só empobreceu o povo. Justiça é quem merece ganhar, quem merece viver desse jeito, merece, mas que também lá embaixo também a coisa é mais equilibrada. Vou dar um exemplo, eu acho que é importante se você quiser pesquisar. Exemplo, a Israel. Israel não é uma nação de gente muito milionária, muito rica. A vida lá é muito comum, mais comum do que muita gente vive aqui. Mas você também não encontra gente lá embaixo, na miséria, você entende? É uma coisa mais equilibrada. Não estou falando igual. Igual nunca vai ser, o homem é homem, não tem jeito. Mas eu estou falando que nós fomos chamados para exercer justiça. Aonde você trabalha? Exerça a justiça, o reino de Deus lá. Seja a luz lá. Sabe a profissão que você tem escolhido? Não pensa que Deus está colocando no seu coração essa profissão apenas para você, mas é para manifestar o reino de Deus. A Bíblia diz que por causa daquilo que você fizer, o nome de Deus vai ser glorificado. Nós temos a Jaqueline ali, que é boleira. É que muita gente não consegue entender isso, mas na hora que você entender, até ela fazendo bolo pode glorificar a Deus. Ela não precisa falar. É o que nós vimos agora, eu queria encerrar com isso. Nós vimos agora lá nas Olimpíadas. Tentaram escrachar o cristianismo. Mas o que aconteceu durante as Olimpíadas? Teve gente que manifestou a glória de Deus sem falar nada, com um gesto. Com uma atitude lá dentro. Todos viram e glorificaram o Senhor. Quando estão entendendo, diga amém. Feche seus olhos, eu quero orar por você.